né? Para gente que acredita no Salvador e Yahushua, é primeira-feira. Ótimo domingo para todos vocês. Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Obrigado por vocês estarem conosco. Obrigado por vocês estarem fazendo parte desse canal. Quase 3.500 pessoas e inúmeras visualizações. Obrigado por todos vocês fazerem parte dessa família, a família DRM. Nós viemos aí com alguns livros apócrifos, gente, que muita gente não lê, não dão importância. Mas esses livros apócrifos, paz, meus senhores, saiu daqui de dentro. Ó. Os concílios tiraram de dentro da Bíblia esses livros apócrifos. E nós temos que montar esse grande quebra-cabeça, né? E você é a pessoa que nós estamos alvejando para que você possa entender tudo aquilo que aconteceu no passado e o que há de vir aqui para frente. Lembrando aos senhores que o rei está voltando, tá? O Yahushua está voltando, o rei dos reis, o príncipe da paz, né? Como diz nessa escritura aqui. Gente, tem uma música quando eu estava dentro do sistema religioso e que eu acredito que vocês tenham todos ouvido. Ela é assim, ó: o mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou, os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor, toda a terra está em suspense, é a volta do Criador. Não vou falar Senhor, né? Mas eu posso falar Senhor. O rei está voltando, sim, o rei está voltando. As trombetas estão soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Eu estava hoje vendo alguns vídeos, lendo a palavra, para entender o atual cenário que existe no mundo, para entender um pouco de tudo isso que está acontecendo, que faz parte de uma profecia. Os reinos estão caindo. O reino da águia, que foi criada por esse país chamado Israel, que é o grande Estados Unidos, os Estados Unidos da América, esse reino está em decadência. E o urso, que é o reino da Rússia, que também esteve em decadência, agora está guerreando. Então nós temos aí 3 animais das profecias do profeta Davi, do profeta Daniel: a águia, o urso e o dragão. O dragão é a serpente. Então nós temos aí Estados Unidos, Rússia e a China. 3 animais aí descritos nas escrituras, né? Montados nas escrituras. O que eu quero falar com você sobre o julgamento e a condenação de Pilatos? Vocês sabem, conhecem a história de Pilatos. Pilatos esteve diante do poder político desse país chamado Israel, e Yahushua, na verdade. E lá teve um episódio que marcou a humanidade, que foi o julgamento do nosso querido e amado Salvador, que muitos estão enganados dizendo que é Jesus, mas não é, o nome dele é Yahushua. E ele foi julgado por ser honesto, por ser correto e por pregar sobre um reino e ele se autoafirmar como o filho do Criador do céu, da terra e do mar, a qual nós chamamos de Yahweh e os romanos chamavam de Deus. Porque os romanos, eles tinham uma dívida com o povo grego. Os romanos chamavam o Criador de Deus, os hebreus chamavam o Criador de Yahweh.
Então nós vamos ler o que aconteceu após o assassinato. Eu vou falar assassinato, foi morte não, foi o assassinato de um homem que esteve aqui na Terra, cujo pecado foi dizer que ele era filho do Criador e ele pregar contra esses governos maléficos, esses governos que imperam de maneira a maltratar a humanidade, a destruir a humanidade, que só falam em guerras, se aparamentam, né? Colocam armas, ogivas nucleares, armas cada vez mais sofisticadas, para que a morte impere no nosso plano. Mas isso já estava predito pelo nosso Salvador Yahushua. Mas o que você talvez não saiba, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é que o Yahushua, que foi assassinado por esse governo romano, por esse império romano, ele foi assassinado junto com a política do povo hebreu, o Sinedrinho. Esse mesmo homem que foi morto, ele voltará. Ele vai voltar. E ele vai voltar num corpo glorificado, num corpo diferente, num corpo que o homem não vai poder matar mais. Mas ele tem que voltar. Ele tem que reinar aqui na terra. Porque ele é a descendência do rei Davi. Aquele trono pertence a ele. O trono que está lá na Inglaterra agora, que a rainha está lá, aquele trono da rainha Elizabeth, aquele trono não pertence àquela família, pertence a Yahushua. Vocês sabiam disso? Aquele trono pertence ao rei dos reis. E que ninguém pode se assentar nele depois do rei Daúde, que chamam de Davi, não pôde se assentar nele. Ele será o rei do povo dos hebreus, o nosso rei. O rei está voltando. E uma coisa engraçada, que ele está escolhendo seus ministros, escolhendo seu povo. Você sabia disso? Todo governo tem os ministros, né? Veja bem, que nada do que se faz nessas políticas é novo. Por exemplo, o presidente da República, eles nomeiam os ministros, né? Nós temos aí vários ministérios aí. E cada ministro, ele responde por uma pasta. Um é da economia, outro da infraestrutura, outro da ação social, outro do esporte. Cada ministro, ele tem uma pasta e ele toma conta dessa pasta. Isso é copiado dos moldes do que Yahushua empregou aqui na Terra, tá, gente? Sobre os 12 discípulos, cada um tinha uma missão. Então ele está formando um povo. E tem os cabos eleitorais dele, né? Vou falar assim para você entender os cabos eleitorais dele. O que é um cabo eleitoral? Como é que funciona a política? Eu vou falar da política porque você acha que Yahushua ele veio montar uma religião, mas ele não veio montar religião. Ele veio montar governo. E governo remete àquilo que eu estou te falando aqui agora. Agora você vai mudar seu pensamento referente a Yahushua. Então tem os cabos eleitorais, que toda eleição, por exemplo, vai chegar a eleição agora. Existem aquelas pessoas que defendem o Bolsonaro, que gostam do que o Bolsonaro está fazendo. E existem aquelas pessoas que defendem o Lula, que gostou do que o Lula estava fazendo, com essa história do Lula, e aí se identificou com o Lula. Então nós temos na política nós temos dois lados, o Bolsonaro e o Lula. Eu estou te falando assim para você pegar o fio da meada, que eu já vou ler o julgamento e condenação de Pilatos, você vai ver que tem tudo a ver com o que eu estou te falando. E vai ver que essa ideia de religião foi impetrada por esses romanos aí. Que na verdade tudo está remetido a governo, não à religião. A religião é um braço do governo e o governo é um braço da religião. Tá começando a entender o que eu estou te falando? O que há no mundo agora, hoje, na atualidade? Existem governos brigando, não é isso? Ou seja, a Rússia, através do Putin, está brigando com a OTAN, ou está brigando com a Ucrânia, que na verdade ele está brigando contra a OTAN.
A OTAN são os países do Ocidente, junto com os países europeus que fizeram um tratado para defender a Europa. Defender entre aspas, né? Mas não vamos meter nessa questão aí não, porque eu não gosto nem de falar dessas tretas desses caras aí. Isso é profecia, isso é profético. Esses reinos têm que cair. Um a um vai cair, começando por esse aí, ó. O Pilatos foi o primeiro a cair. Depois foi César. E aí, assim sucessivamente. Bom, vamos lá. Então, o Yahushua, gente, ele vai reinar aqui na terra. Ele vai reinar conosco. Ele é o nosso rei. E ele é o teu rei. E eu estou pregando aqui para Yahushua. Então, eu sou o cabo eleitoral de Yahushua. Eu sou aquele que está divulgando o ministério do Yahushua para vocês. Vocês querem dar o seu voto de confiança a Yahushua? Querem? Vocês querem votar em Yahushua? Por exemplo, você já está cansado de ser enganado. Você já votou no Tancredo Neves, você já votou no Collor, já votou no Sarney, no Itamar Franco. Se tem alguém que eu esqueci aí, vocês me perdoem. Você já votou no Lula, já votou na Dilma, já votou no Temer. Não, no Temer não votou não. Eles entraram aí, depois que alguém caiu, eles entraram. Você já fez parte desse governo maçônico, ou esse governo que nós temos aqui na nossa pátria. Então você já votou em todo mundo. Se você tem mais ou menos a minha idade, você já viu várias promessas de político, né? Prometendo para todo mundo, prometendo acabar com a inflação, prometendo acabar com a fome. Outro prometeu o Rio Francisco, transpor o Rio Francisco. Então, várias promessas aí para todo mundo e algumas promessas cumpridas. Outro prometeu eles falam que da reforma da Previdência Social, e isso aí eles conseguiram fazer, né? Reforma da Previdência Social, a reforma tributária que eles nunca mexem na reforma tributária, né? Na reforma partidária também eles nunca mexem, porque isso aí não dá para mexer, o gado só mexe no bolso do gado. Bom, mas deixa isso para lá, para todo mundo ver. Então eles prometem muitas mudanças. O governo promete muita mudança. Mas existe um governo, existe um rei, monarca, que ele prometeu voltar. É isso mesmo. Ele prometeu voltar aqui na terra. E ele vai voltar para buscar o seu povo. Ele vai voltar para buscar os seus escolhidos. Ele vai voltar para salvar os seus escolhidos deste local que nós estamos vivendo. E ele reinará com o seu povo. Porém, como ele era oposição a esses governos da terra, como ele era uma pessoa que pregava igualdade para todos, como ele pregava humildade, como ele pregava que deveria ser justo, justiça, amor, mansidão, dividir com o próximo seu, não ser assassino, não ser covarde, não ser mentiroso. Ele pregava que o líder do governo, desse governo aqui da terra, deveria ser um homem que não fosse malicioso, que não enganassem as pessoas. Hoje nós vemos o engano em tudo quanto é lugar, até dentro de igrejas que deveria ser o local teoricamente mais santo, tem as enganações ali dentro, do reino das trevas, né? O rei vai voltar, gente. Eu fiquei rindo ali fora, quando agora, porque ele me escolheu. Olha, eu não sou douto, não tenho mérito nenhum, mas ele olhou para mim e ele me escolheu para eu divulgar
que Ele está voltando e que Ele está próximo. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém me ouvir, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Então essa política, gente, que domina o mundo, ela está aí agora. A política está jogando. Porque, na verdade, está todo mundo exaltando o anticristo. O que eles chamam de anticristo, né? O antimessias. Que Messias para o povo judeu é um cara político, gente. Vocês sabiam disso? Que a palavra Messias quer dizer político. É porque a religião conseguiu cegar as pessoas e levar as pessoas para um lado esquisito, cara. Um lado de magia, de encanto. Eles não conseguem ver em Yahushua, né? Como eu falei aqui, alguns vídeos passados, muitos vídeos passados, que Yahushua não era Deus, era um homem. E aí tem pessoas confundindo isso. Tem pessoas confundindo porque eu falei que ele veio na figura de homem, mas ele não deixou de que as pessoas o adorassem. Porque ele e o Pai eram uma só pessoa. E eu vou falar isso daqui a pouquinho. No livro de João, capítulo 14. Nós vamos ler João 14 para entender definitivamente isso aí. Claro que Yahushua, nós temos que adorar Yahushua, gente. Nós temos que adorar Yahushua. Ele foi o primeiro ser. Ele não foi um profeta. Ele não foi um profetinha qualquer. Desculpa falar profetinha, porque os grandes profetas vieram. Ele foi o profeta. Ele é o caminho. Ele venceu. Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Se nós o adorarmos como aquela pecadora que pegou um vaso de perfume mais caro que tinha, jogou nos pés dele e o adorou. Ele poderia falar assim, não quero a tua adoração não, porque eu não preciso ser adorado. Não! Ela adorou e chorou e beijou os pés. É isso que talvez você não entenda, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Nós temos que adorar sim a Yahushua. Denilson, mas a gente não tem que adorar o Criador também? Nós temos que adorar. Se você adora o Filho, você adora o Pai. E vice-versa. Se você adora o Pai, você adora o Filho. Porque foi através do Filho que o Pai conseguiu nos ver. Porque o Pai não via a gente mais. Vou deixar esse assunto para a gente falar daqui a pouquinho. O Hélio vai estar conosco aqui. Eu acredito que ele já está a caminho. A gente vai falar um pouquinho para vocês sobre isso aqui numa live que nós vamos fazer ao vivo, de repente umas 10, 11 horas da manhã, não sei. A qualquer momento aí nós vamos entrar com uma live. Vamos ler sobre o julgamento e a condenação de Pilatos? De Pilatos. Tudo tem um preço, né? Uma consequência. Ele não matou o Yahushua. O Judas também não matou o Yahushua. Não ajudou a matar. Né? O Judas foi o conspirador, né? Aquele que entregou. E o Pilatos, eu acredito que Judas e Pilatos foram salvos, tá, gente? Bom, assim, na minha concepção, mas deixa isso para lá. Eles vieram cumprir aquilo que estava escrito. Porque Yahushua pregou para eles, lá no Sheol, pregou para eles. A mulher de Pilatos, inclusive, teve um sonho antes dele julgar Yahushua, sabia? Por isso que ele lavou as mãos. Quem condenou Yahushua foi o sistema político do mundo, gente. Esse sistema político que está aí, ele já está condenado. Todos eles. Todo esse sistema político que está aí no mundo, no Brasil, todos eles já estão condenados. Esse sistema não existe para o Criador, esse sistema de governo. Governar o povo, governar as pessoas. Não existe. Isso é uma falácia. O julgamento e a condenação de Pilatos. A carta chegou a Roma e foi lida a César, na presença de não poucas pessoas, hein? Muitas pessoas. E todas ficaram atônitas ao ouvir que por causa do delito de Pilatos, as trevas e o terremoto haviam afetado toda a terra. As trevas e o terremoto haviam afetado toda a terra. Então, terremoto e as trevas está falando de quê? Escuridão? Hein? Está falando de escuridão? Não. As trevas estavam falando das desgraças, Deus que me perdoe com essa palavra, das desgraças que começou a acontecer em todos os lugares.
Os anjos caídos ficaram alvoroçados, o mal aflorou na terra, porque eles estavam festejando e eles mataram o Salvador. E o Pilatos, ele foi a julgamento. Ele foi a julgamento. César julgou ele. Era o sujo falando do mal lavado. Isso é para dar uma justificativa para todo mundo, entendeu? Que eles eram honestos. A mesma coisa que está acontecendo aí agora. Dão uma justificativa. Estão fazendo isso, dão uma justificativa. Então eles deram uma justificativa que aconteceu lá, né? A treta do governo deles com o governo de Israel na época, né? O Sinedrinho, Herodes e companhia. Os governos é que tramam. Os governos é que tramam isso tudo. Quem é que está por trás? Veja bem, quem é que está por trás dessa suposto conflito entre a Rússia e a Ucrânia? Quem é que está por trás? Você está vendo quem é que está por trás? Você sabe quem é que está por trás da treta? Por que eles não conversam lá no meio do campo de batalha? E sim conversam em campos diferentes? E não são as pessoas, não são os presidentes, e sim são os negociadores que negociam o cessar da guerra. Será que você não consegue ver isso? Não consegue enxergar? Você tem que conseguir enxergar. Eu consigo enxergar. Não é possível. Não é possível que o mundo não veja isso. Tem pessoas até que sugerem, né? Já que está querendo brigar um com o outro, pega o presidente lá da Rússia, pega o da Ucrânia, bota os dois no tatame. Pega o presidente dos Estados Unidos, pega o presidente da França, bota no tatame. Bota ele lá, vai cair na porrada no tatame, vamos ver se ele resolve lá a parada dele lá. Por que vai botar um exército? Olha só, pessoas que não tem nada a ver, gente. Aí vai morrer nesse meio todo mundo, vai morrer inocente, vai morrer quem não vale nada, vai morrer muita gente. Como está morrendo muita gente. Já estava morrendo muita gente. Foi o pano de fundo para sair dessa pandemia que nós tivemos, né? A carta chegou a Roma e foi lida por César na presença de não poucas pessoas, tinha muitas pessoas, e ficaram atônitas ao ouvir que por causa do delito de Pilato, as trevas e o terremoto haviam afetado toda a terra. E César, encolerizado, enviou soldados para que prendesse Pilatos. César mandou lá para Israel para prender Pilatos. Conduzido Pilatos a Roma, e tendo César sido inteirado da sua chegada, sentou-se o imperador no templo dos deuses. Então os romanos têm deuses. E os romanos escreveram a Bíblia Sagrada. Os romanos têm deuses e os romanos escreveram a Bíblia Sagrada. Os romanos têm deuses e os romanos escreveram a Bíblia Sagrada. Vocês estão entendendo, pessoal? Vocês estão compreendendo? Estão compreendendo, né? Estão entendendo agora? Olha aí, ó. Então o imperador sentou-se o imperador no templo dos deuses. Então o imperador sentou-se no templo dos deuses, à frente do Senado. Olha aí, o templo dos deuses estava na frente do Senado de Roma, Senado onde ficavam os políticos, acompanhado de todos os militares, olha aí, ó, e da multidão que entregava as suas forças. E deu ordem para que Pilatos se aproximasse e ficasse em pé. A seguir, disse-lhe: por que estiveste a ousadia de fazer tais coisas? Monstro de impiedade. Aí era um jogo político. Por que era um jogo político? Na verdade, ele queria controlar a multidão, porque tinha muita gente que acreditava em Yahushua naquele tempo aí, nessa meiuca aí, ó. Por que tiveste a ousadia de fazer tais coisas, monstro de impiedade, depois de haver visto prodígio como os que fazia aquele homem? Por teres atrevido a cometer tal vilância, causaste a ruína do universo. Olha o que ele falou, hein? Mas Pilato replicou. Olha o que Pilato falou. Ó, imperador, eu não sou culpado disso. Eu não sou culpado só disso. Eu não sou culpado disso. Os incitadores e responsáveis são os judeus. Os incitadores
e os responsáveis são os judeus. Perguntou César: quem são eles? Pilato respondeu: Herodes, Arquelato, Filipes, Ananás, Caifás e toda a turba, ou seja, os políticos dos judeus. Aí César retrucou: e por que tu te curvaste ao propósito deles? Pilato disse: sua nação é revoltada e insubmissa. Sua nação é revoltada e insubmissa. Não se submete ao vosso império. Ao que César replicou: em lugar de tê-la entregue, deveria tê-lo colocado em um lugar seguro e enviado a mim. E eu não deixaria que eles persuadissem. Eu não ia deixar que eles persuadissem a crucificar ou levar ao madeiro um ser notável como esse, que era justo e que fazia prodígios tão bons como fazia se constar nos teus relatórios. Por sinais, esses permitiram conhecer eles falam Yahushua, ou a Jesus, mas o nome é Yahushua, o rei dos judeus, o rei dos judeus, o rei de Judá, o rei das 12 tribos de Israel, o rei dos reis. Mal César acabaram de mencionar o nome de Yahushua, e toda a caterva de deuses desmoronou, tudo caiu, ficou reduzido a uma nuvem de pó que ocupou o recinto no qual César estava sendo sentado na companhia do Senado. Olha só que coisa, para esses deuses aí, para todos esses deuses que estão aí, que as pessoas adoram e veneram ele, caiu na presença de César, quando ele falou isso. E o povo que estava na presença de César ficou amedrontado ao ouvir pronunciar o nome e presenciar a queda daqueles deuses. Aterrado pelo medo, correu para casa cheio de admiração pelo qual acabava de presenciar. Então César ordenou a Pilato que fosse submetido a uma severa vigilância, de forma que ele pudesse conhecer a verdade sobre o que se relacionava ao nome do Yahushua, que eles chamam de Jesus. No dia seguinte, César sentou-se no Capitólio juntamente com o Senado e em peso propôs a interrogar o Pilato novamente. Então César disse: dize-me a verdade, monstro de impiedade, pois pela ímpia ação que levaste a cabo contra o Salvador, contra Yahushua, aí está dizendo Jesus, tua má conduta veio manifestar-se até aqui, como os deuses fazendo em pedaço. Dize-me então, quem é aquele crucificado, já que o seu nome trouxe perdição até aos nossos deuses? Pilato respondeu: efetivamente, tudo que dele se falava é verdadeira. Eu próprio, ao ver a sua obra, cheguei a persuadir-me de que aquela notável pessoa era uma categoria superior aos deuses que nós veneramos. Olha aí, ó. Olha aí, pessoal, que legal isso aí. Ah, rapaz, aos deuses que viram. Então César ficou como então tivesse a ousadia de fazer aquilo contra ele, conhecendo como conhecia. Que fato é que tramavas algum mal contra o meu império? Mas Pilato respondeu: fiz isso pela iniquidade e pela subversão desses judeus sem lei e sem Deus. Então, encolerizado, César pôs-se a deliberar com todo o Senado e com o seu exército e mandou escrever o delito contra os judeus nos seguintes termos: a Luciano, governador da província oriental, saúde, chegou ao meu conhecimento que o ato atrevido e ilegal teve lugar ao nosso tempo por parte dos judeus que haviam em Jerusalém, na cidade de circunvizinhança, até o ponto de ter obrigado Pilato a crucificar um certo Deus chamado Jesus. Crime tão horrendo que por ele o universo envolto de trevas quase ia sendo arrastado à ruína. Então faz cair sobre ele as tuas forças e declara a escravidão por meio do presente édito. Ser obediente às ordens, atacá-la, a esparramá-lo pelo mundo, reduz a servidão judeu em toda a nação e depois expulsa toda a Judéia, até que a relíquia mais insignificante da sua raça faz com que nada deles se conserve cheio com tão maldade que eles tiveram. E aí sim, agora você vai abrir teu olho. Agora você vai entender. Isso aí não está na Bíblia não, tá, gente? Ó, isso não está aqui não, isso está no livro apócrifo, ó. Isso deveria estar aqui dentro, hein?
Porque isso depõe contra esse Império Romano, contra a Igreja Romana, contra as igrejas evangélicas, depõe. Porque a Igreja Evangélica é um braço da Igreja Romana, tá, pessoal? Isso depõe. O César ficou indignado com a morte do Salvador. E o César, mas ele queria fazer justiça, olha só como é que ficou a coisa. Depois Constantino veio. Ele mandou destruir, ele mandou destruir Jerusalém, mandou destruir os judeus, os Yahudis. Só que não existe só uma tribo, tá, gente? Existe 12 tribos. No livro de Mateus, no capítulo 28, fala sobre a grande tribulação, né? Olha aí, ó. Antes de Yahushua morrer, olha o que ele disse. Antes de Yahushua morrer, no capítulo 28 do livro de Mateus, olha o que ele disse. Hein? Vamos colocar aqui para você ver, gente. Por que nós não entendemos que essa parte é a grande tribulação? Ó, Mateus 24. Ó, Mateus 24. Vem aí, ó. Olha aí, ó. Mateus 24. Olha aí na sua Bíblia aí. Mateus 24. E Yahushua falando. Quando, pois, vires a abominação e desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não deixa para tirar coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte para trás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia. Ora, para que a vossa fuga não seja no inverno e nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. É por isso que nós lemos. É por esse motivo aí dessa carta aí que nós lemos que Mateus 24 já aconteceu. Foi no momento em que o Império Romano, através da ordem de César, no ano 70, no governo de Tito, lá na província de Israel, caçou todos que moravam em Jerusalém, em Israel. Caçou todo mundo. Escravizou todo mundo. Foi aí que dar-se-ia, ou deu-se-ia, a fuga de muitos hebreus. Aí a tribo de Arudá foi escravizada e foi trazida para cá, porque era um braço do Império Romano isso aqui, através dos espanhóis, jogaram em toda a orla marítima aqui, desembarcaram pretos que foram vendidos como escravo para todo mundo eles foram, devido a essa afirmação, eles foram vendidos por todo mundo, gente, eles foram mandados, o rei mandou pegar o governo e as pessoas, foi todo mundo de ralo, porque todo mundo, não, veja bem, mas quem foi condenado, Nilson? Foi toda a nação? Não, aqueles que acreditavam em Yahushua não foram condenados, eles já estavam sendo condenados porque estavam sendo caçados, mas o restante que mandou condenar Yahushua, o César mandou dizimar. Tá vendo como é que o Putin está fazendo com a Ucrânia? Então, o César fez a mesma coisa. Mandou entrar sem dó, sem nada, pegar esse governo, Herodes, Caifás, essa raça aí, mandou pegar esses falsos judeus e mandou exterminar eles, que deve ter livros apócrifos falando sobre eles. Tem livro apócrifo falando sobre eles, mas a gente não descobriu ainda não. Deve estar escondido lá nos porões de Roma. E deve ter tirado isso aí, porque isso aí... Se o povo começar a descobrir a verdade, gente, se os evangélicos conhecerem e descobrir a verdade, que depois que Constantino leu essa história toda, Constantino veio bem depois, Constantino reconstruiu esse povo, a ideia desse povo. Só que já havia um outro reinado no mundo, os filhos de Gomer, os descendentes de Jafé, os Kizar, que é da própria Rússia. A inteligência deles assumiu a identidade do povo Yahudim. Se disfarçou como Yahudim para dominar o mundo. São donos de grandes brancos, de grandes indústrias. São donos do petróleo, são donos de tudo, do ouro que eles roubaram, que eles retiraram tanto do Brasil como da África. E agora eles estão com o império deles no mundo, eles agem nos bastidores, eles causam guerras, eles causam destruição, eles fazem com que 11 de setembro e muitas outras coisas mais que acontecem no mundo, eles estão por trás disso.
Eles são chamados de sionistas. E você não vê eles. Você não sabe quem são eles. Eles seguem a uma ordem secreta de um Deus secreto, a qual muitos pensam que é reptiliano, ou que é descendência de Caim. Olha como tem muita coisa para a gente poder aprender, né? Tem muita coisa para a gente poder aprender. Então esse é só mais um passo aí que a gente vai falar da carta de Pilatos, tá, gente? A gente continua falando, explicando para os senhores a treta que deu-se no mundo. E que está acontecendo agora, tá, pessoal? Porque o nosso Salvador Yahushua, na qual teve o nome trocado para Jesus pelo Império Romano, era Jesus, depois passou a ser Jesus. Esse mesmo império, ele não quer que você conheça a verdade. Ele não quer que você adore a Yahushua, que você salve o rei Yahushua. Esse império quer destruir a humanidade. Porque a humanidade, não a humanidade, mas aqueles que não se submetem ao governo deles. Aqueles que não fazem a vontade do governo deles. Porque todos, gente, estarão sendo levados a se digitalizar. Com o avanço tecnológico, da tecnologia 5G, 6G, a China já está falando de 6G. 7G, que eu acho que é o máximo, acho que não vai passar disso aí. Com a digitalização de todo mundo e a revolução industrial que eles querem fazer, implementando através da destruição em massa, através da guerra, aí eles estarão a um passo, configurando um passo para esse cara que vai vir aí, o anticristo, que receberá o poder da besta. Não estou endeusando ele não, porque maior do que o anticristo é o nosso Yahushua. Yahushua pisou na cabeça da serpente. E ele esmagará, e eles, tudo que eles intentarem fazer contra o povo, eles não vão prosperar. Porque o povo tá sendo escolhido, gente. Talvez você seja uma pessoa escolhida para se ouvir essa palavra e despertar, acordar. Ó, acorda. Eu quero que você acorda. Levante, desperte. Se alguma obra hipnótica, eu quero que isso saia da sua vida. Para que você atente para Yahushua, que é o nosso Salvador, é o nosso Rei. E ele virá muito em breve ele virá. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. Eles não cantam essa música? O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Então nós vamos divulgar que o Messias, o verdadeiro Messias, aquele que já esteve aqui, ele retornará na sua força, e todos verão ele retornando. Faça a sua escolha. Se você quer ter a sua alma salva por Yahushua, se você quer ser salvo, entregue-se a Yahushua. Ele vai salvar a sua vida. Tá bom? Esse é o canal DRM, o canal do Livros Apócrifos. Muito boa primeira-feira para todos vocês. Daqui a pouquinho, a qualquer momento, estaremos voltando aí com o nosso bate-papo aqui ao vivo. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau. Não deixe de se inscrever, tá? Dar o like e compartilhar e se inscrever no canal.